Feliz Páscoa! Já chegamos no sábado. Desde o início da semana estamos compartilhando a respeito da Palavra de Deus, pensando no significado da Páscoa. Já nos lembramos a respeito da comemoração da Páscoa por parte do judeu, relembrando que a instituição foi lá no Velho Testamento, quando Israel saiu da servidão do Egito, naquela noite fatídica, a morte dos primogênitos, o anjo da morte que passou sobre toda a região e não entrou na casa dos judeus porque eles tinham o sangue dos cordeiros nas portas e nas janelas. Então, Páscoa, Pessar, significa passagem. Então, nós pensamos um pouco a respeito disto e entramos no significado da Páscoa para os cristãos. Os judeus não comemoram a Páscoa no mesmo sentido dos cristãos. Eles continuam o ritual lá do Velho Testamento e lembrando daquilo que Deus fez na vida deles, na libertação do jugo do Egito. Eles continuam, no entanto, esperando a chegada do Messias. A diferença com o cristianismo é que nós já celebramos a chegada do Messias e a Páscoa para nós, então, está revestida de um significado todo especial. Tudo aquilo que aconteceu no passado com Israel, na verdade, apontava para a obra de Cristo Jesus. Então, estamos pensando sobre nós e a Páscoa, e o texto de hoje eu quero ler em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, que diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Entre os povos de Israel, ainda nos dias de hoje, como eu já disse antes, é celebrada a Páscoa durante 7 dias, seguindo as orientações de Êxodo 12 e alguns outros detalhes acrescentados pela tradição, mas sempre com ênfase em agradecer a Deus como família a libertação de Israel da escravidão que viveu debaixo da opressão do Egito. Os judeus comemoram a libertação do cativeiro egípcios, comendo cordeiros para festejarem o Pessar, a passagem, como nós já vimos, do anjo da morte que não entrou nas casas de seus antepassados, porque o sangue dos cordeiros mortos havia sido passado nas portas e janelas, livrando do perigo da morte dos primogênitos. Para os crentes em Cristo Jesus é celebrada como a verdadeira Páscoa, pois Cristo Jesus, a nossa Páscoa, nos libertou, liberta e libertará milhares de homens e mulheres da escravidão do pecado. Para os cristãos, a lembrança de um sábado como esse remete ao amargo dia em que os discípulos estavam afugentados com medo tanto dos romanos como dos próprios judeus. O profeta Zacarias havia profetizado sobre isso cerca de 600 anos antes de Cristo Jesus. Lá em Zacarias capítulo 13, versículo 7, nós lemos a profecia da seguinte forma: desperto a espada contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Lá no passado, do Velho Testamento, o profeta Zacarias. E na noite de quinta-feira, Jesus havia lembrado isso aos discípulos, conforme registrado em Mateus, no capítulo 26, versículo 31. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Os discípulos haviam se esquecido de tudo que Jesus havia lhes dito a respeito de vencer a morte. Eles só conseguiam sentir medo e decepção. O mestre estava morto e fora sepultado. Nós estamos hoje num sábado e há muito tempo atrás, esse era o cenário na mente dos seus discípulos. Jesus havia morrido, crucificado, tiraram Jesus do madeiro e o levaram para uma sepultura, e ele está agora, nesse dia, como um dia de hoje, sepultado. Além disso, as notícias corriam paralelamente com os comentários sobre o suicídio de Judas. Veja só como estava o grupo de Jesus. Suicídio de Judas, logo após a condenação de Jesus. Isso está registrado lá em Mateus, no capítulo 27, versículos 3 e 8. Pedro estava escondido. Todos os discípulos estavam, mas Pedro, ele acompanhou de perto a tortura inicial de Jesus. Ele estava envergonhado por ter negado a Jesus 3 vezes e com bastante ira, conforme o texto que nós temos lá em Lucas, capítulo 22,
versículos 54 a 62. O apóstolo João narra que os discípulos ficaram escondidos até o domingo. O grande peso sobre as cabeças dos discípulos era a consequência de terem se esquecido das palavras de Jesus. Alguns já estavam pensando em voltar a trabalhar como antes, a voltar a pescar, por exemplo. Pois só conseguiam pensar em como seria diferente se Jesus estivesse ali com eles, como antes eles só enxergavam o cenário da morte. As palavras de ressurreição sequer passavam pela mente deles, estavam embotados, o Espírito Santo faria o trabalho de fazê-los recordar depois da ressurreição. A esperança deles em Jesus parecia morta, pois só esperavam em Jesus para a vida terrena e ilimitada. Hoje, o cristianismo passa por crises profundas, porque, de um lado, Cristo é lembrado eternamente morto, pendurado numa réplica de cruz. É um Deus sem vida, morto. Por outro lado, Cristo tem sido pregado como a solução para problemas materiais, em falas que estão destituídas da autoridade espiritual genuína, que só tem aqueles que creem realmente que a morte não poderia mesmo segurar Jesus. O evangelho vivo, do Cristo vivo, não olha para as circunstâncias. Por isso, precisa ser pregado a tempo e fora de tempo, mesmo que não haja manifestação de nenhum milagre, mesmo que pareça que está tudo perdido, mesmo que pareça até que há um silêncio por parte de Deus. A esperança do cristão não é a última e nem morre, porque a esperança do cristão é Cristo Jesus, o Deus vivo e verdadeiro. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, lendo sobre a fé que habita no coração daquele que crê em Jesus e sabe que Ele é Deus. Diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Os cristãos são fiéis à palavra de Deus. Não se deixem enganar com os perigos da religião impregnada de costumes e crendices pagãos e nem sentem medo do mundanismo que avança cada vez mais tentando destruir os valores bíblicos. Então, aproveitam esses dias para pregar o evangelho da salvação. Não pode haver perda de tempo, irmãos. Nós não podemos, aqueles que creem em Cristo Jesus, não podemos perder tempo com coisas que queiram desviar o foco da igreja, que deve ser o mesmo do apóstolo Paulo lá no passado, quando ele escreveu assim, lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Por isso não perca a oportunidade de testemunhar hoje mesmo a respeito do grande amor de Deus que salva os pecadores e os liberta do engano e da perdição. Não negue a Cristo Jesus perdendo tempo com discussões sobre religião. Não traia o mestre assimilando e se acomodando com os costumes que não têm nada a ver com a Bíblia como palavra de Deus. Invista na direção de falar ao mundo inteiro que Jesus está vivo e que em breve voltará, como nos ensina o apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 16 a 18. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Feliz Páscoa para nós cristãos significa dizer: Jesus Cristo está vivo e Ele está voltando. Feliz Páscoa, até amanhã, domingo, nesse mesmo horário, nós vamos aí complementar as nossas meditações durante essa semana. Deus abençoe.